O sol da tarde pintava o céu de Salvador com tons de laranja e rosa quando saí da escola onde leciono. Meu nome é Juliana, tenho 35 anos e sou professora de português na rede pública há mais de uma década. Naquele dia, como em tantos outros, eu atravessei o pátio repleto de alunos barulhentos, acenando para alguns e trocando sorrisos com outros. Enquanto caminhava para o ponto de ônibus, senti o calor característico da Bahia abraçar minha pele. O cheiro de acarajé vindo de uma barraca próxima me fez sorrir, trazendo à tona memórias da minha infância no Pelourinho. Apesar do cansaço natural após um dia inteiro ensinando adolescentes, eu me sentia realizada. Sempre acreditei que a educação era o caminho para transformar vidas. E cada pequena vitória em sala de aula reforçava essa convicção. Enquanto esperava o ônibus, meus pensamentos vagaram para minha família. Eduardo, meu marido há 10 anos, provavelmente ainda estaria no trabalho. Como empresário do ramo de turismo, seus dias eram sempre agitados, especialmente naquela época do ano. Nossa filha, Beatriz, de 8 anos, estaria na aula de balé. Sorria ao imaginar seus passinhos desajeitados, mas cheios de determinação. O ônibus chegou, interrompendo meus devaneios. Ao subir, cumprimentei o motorista, o mesmo de todas as tardes, e me acomodei em um assento próximo à janela. Observei as ruas familiares passarem, as casas coloridas, as pessoas apressadas, os vendedores ambulantes. Salvador pulsava ao meu redor, cheia de vida e contradições. Conforme o ônibus seguia em direção a Ondina, onde morávamos, refleti sobre minha vida. Aos olhos de todos, éramos o casal perfeito. Eu, a professora dedicada. Eduardo, o empresário bem-sucedido, e nossa adorável Beatriz. Morávamos em um condomínio confortável com vista para o mar. Tínhamos amigos, fazíamos churrasco aos domingos, planejávamos nossas férias com antecedência. Era uma vida boa, estável, segura. Mas enquanto o ônibus chacoalhava pelas ruas de paralelepípedo, senti uma inquietação que não conseguia nomear. Era como se, por trás da fachada de perfeição, algo estivesse fora do lugar. Pequenos detalhes que antes passavam despercebidos começavam a chamar minha atenção. As ligações tardias que Eduardo recebia, as viagens de negócios que se tornavam mais frequentes, o jeito como ele às vezes parecia distante durante o jantar. Balancei a cabeça, tentando afastar esses pensamentos. Deve ser só o cansaço, disse a mim mesma. Afinal, tínhamos construído uma vida sólida juntos. Confiança era a base de nosso relacionamento. E ainda assim, quando desci do ônibus em frente ao nosso condomínio, o sol já havia se posto, deixando o céu em um degradê de azuis profundos. As primeiras estrelas começavam a pontilhar o firmamento. Respirei fundo, sentindo o ar salgado do mar. Era hora de voltar para casa, para minha família, para a vida que eu conhecia e amava. Naquele momento, eu não poderia imaginar que em poucas horas meu mundo viraria de cabeça para baixo, que todos os alicerces nos quais eu acreditava seriam abalados, que a Juliana que subia as escadas do prédio naquela noite não seria a mesma que acordaria na manhã seguinte. Enquanto abria a porta de casa, ouvi as risadas de Beatriz vindo da sala. O cheiro de lasanha, meu prato favorito, preenchia o ambiente. Eduardo deve ter chegado mais cedo e preparado o jantar, pensei. Um gesto de carinho que fez meu coração se aquecer. "Mamãe chegou!" gritou Beatriz, correndo para me abraçar. Eu a peguei no colo, cobrindo seu rostinho de beijos. Por um instante, todas as preocupações se dissiparam. Ali, naquele abraço, estava tudo o que eu precisava. Mal sabia eu que aquela seria a última noite de normalidade em nossas vidas. A última noite antes que a verdade viesse à tona e mudasse tudo para sempre. Conheci Eduardo há 12 anos, numa festa de Réveillon na praia do Porto da Barra. Eu estava com um grupo de amigas, comemorando o fim do meu primeiro ano como professora efetiva. Eduardo chegou com alguns amigos do trabalho, todos sorridentes e animados. Nossos olhares se cruzaram enquanto eu dançava na areia, e foi como se o mundo ao redor tivesse desaparecido. Ele se aproximou, sorriso charmoso nos lábios, e me ofereceu uma caipirinha. "Cuidado", adverti rindo. "Sou baiana, aguento bem mais que isso." Conversamos a noite toda, as ondas do mar como trilha sonora. Eduardo me contou sobre seus sonhos de expandir o negócio de turismo da família, levando mais pessoas a conhecer as maravilhas da Bahia. Eu compartilhei minha paixão pela educação e meu desejo de fazer a diferença na vida dos meus alunos.
Quando os fogos estouraram à meia-noite, Eduardo me beijou. Foi mágico, como nos filmes. Ali, naquela praia lotada de gente, senti que havia encontrado meu lugar no mundo. Nos meses seguintes, vivemos um romance intenso. Eduardo me levava para conhecer praias escondidas, restaurantes charmosos, pontos turísticos que eu, apesar de soteropolitana, nunca tinha visitado. Ele dizia que queria me fazer redescobrir minha própria cidade, e eu me apaixonava cada vez mais, por Salvador e por ele. Nos casamos 2 anos depois, numa cerimônia à beira-mar no Farol da Barra. Foi um dia perfeito. O céu azul, a brisa suave, nossas famílias e amigos reunidos para celebrar nosso amor. Quando trocamos as alianças, com o farol histórico como testemunha, senti que estávamos selando não apenas um casamento, mas um destino compartilhado. Os primeiros anos foram de pura felicidade. Mudamos para o apartamento em Ondina, com vista para o mar. Todas as manhãs, eu acordava com o som das ondas e o cheiro de café que Eduardo preparava. Nossas noites eram preenchidas com conversas sobre o dia, planos para o futuro, risadas e amor. Quando Beatriz nasceu, 3 anos após o casamento, nossa felicidade pareceu completa. Eduardo chorou ao segurá-la pela primeira vez, prometendo ser o melhor pai do mundo. Eu observava os dois, meu coração transbordando de amor. Os anos seguintes foram de conquistas e alegrias. A empresa de Eduardo cresceu, permitindo que vivêssemos confortavelmente. Eu fui promovida a coordenadora pedagógica na escola. Beatriz crescia saudável e esperta, enchendo nossa casa de risadas e perguntas curiosas sobre o mundo. Fazíamos questão de manter tradições. A feira aos sábados no Rio Vermelho, os almoços de domingo com a família extensa, as férias de julho explorando o interior da Bahia. Eduardo sempre dizia que era importante valorizar nossas raízes, nossa cultura. Foi por volta do 6º ano de casamento que comecei a notar pequenas mudanças. No início, eram coisas sutis. Eduardo chegando mais tarde do trabalho, cancelando nossos jantares de sexta-feira, parecendo distraído durante as conversas. É só uma fase, eu dizia a mim mesma. O trabalho deve estar exigindo mais dele. Afinal, a empresa estava em franca expansão, abrindo filiais em outras cidades do Nordeste. Mas então, os sinais ficaram mais evidentes. Ligações misteriosas que ele atendia no banheiro, sussurrando. Viagens de negócios que se tornaram mais frequentes e mais longas. Um novo círculo de amigos que eu nunca conhecia. Uma noite, enquanto lavava as roupas, encontrei um cartão de visitas de um advogado criminalista no bolso de sua calça. Quando perguntei sobre isso, Eduardo desconversou, dizendo que era de um cliente. Mas vi o medo em seus olhos, uma expressão que nunca tinha visto antes. Beatriz, sempre perceptiva, começou a perguntar por que o papai não estava mais em casa para contar histórias antes de dormir. Eu inventava desculpas, sentindo um nó na garganta cada vez que mentia para minha filha. Amigos próximos começaram a fazer perguntas veladas. Eduardo anda sumido, né? Ou, tudo bem com vocês? Eu sorria e assegurava que estava tudo ótimo, mas por dentro, a inquietação crescia. A revelação veio numa noite quente de fevereiro. Eu havia acordado com o som de uma sirene de ambulância passando na rua. Estendi o braço, procurando Eduardo na cama, mas seu lado estava vazio e frio. O relógio marcava 3h17 da manhã. Meu coração acelerou. Eduardo tinha dito que ficaria até tarde no escritório, mas já passava da hora dele estar em casa. Peguei o celular para ligar para ele quando o aparelho vibrou em minha mão. Número desconhecido. Senhora Juliana? Uma voz grave do outro lado da linha fez meu sangue gelar. Aqui é o Sargento Rodrigues, da Polícia Rodoviária. Seu marido, Eduardo Silva, sofreu um acidente de carro na Avenida Paralela. Ele está sendo levado para o Hospital Geral do Estado. O mundo pareceu desacelerar. Minha voz saiu trêmula. Ele está bem? Senhora, é melhor a senhora vir para o hospital. Há complicações. Complicações. A palavra ecoou em minha mente enquanto eu me vestia às pressas. Liguei para nossa vizinha, Dona Zilda, implorando para que ela ficasse com Beatriz. No caminho para o hospital, meu celular tocou novamente. Era o mesmo policial. Senhora Juliana, preciso informá-la. Encontramos uma quantidade significativa de drogas no carro do seu marido. Naquele momento, sentada no banco de trás do táxi, com as luzes da cidade passando em borrões pela janela, senti meu mundo desmoronar.
Todas as pequenas suspeitas, os sinais que eu havia ignorado, as mentiras que eu tinha engolido, tudo fez sentido de uma forma terrível e avassaladora. O homem que eu amava, o pai da minha filha, meu companheiro de vida, quem era Eduardo realmente? E como eu, que me orgulhava de conhecê-lo tão bem, não tinha visto a verdade. Enquanto o táxi se aproximava do hospital, eu lutava contra as lágrimas. Uma mistura de medo, raiva e decepção me consumia. Mas eu sabia que precisava ser forte. Por Beatriz, por mim mesma. Eu precisava enfrentar o que quer que estivesse por vir. O que eu não sabia era que aquela noite era apenas o começo. Que as revelações que estavam por vir abalariam não apenas meu casamento, mas toda a estrutura da vida que eu havia construído com tanto cuidado e amor. O cheiro de antisséptico e o zum-zum abafado dos corredores do Hospital Geral do Estado me receberam como um soco no estômago. Minhas mãos tremiam enquanto eu me aproximava do balcão de informações. Eduardo Silva, balbuciei para a recepcionista. Ele deu entrada após um acidente de carro. Seus olhos se arregalaram levemente ao ouvir o nome. Ah, sim, a senhora deve ser a esposa. Por favor, aguarde um momento. Minutos depois, fui abordada por um médico de expressão grave e um homem alto vestindo um terno, que se identificou como Delegado Martins, da Delegacia de Narcóticos. Senhora Juliana, começou o médico, seu marido sofreu um traumatismo craniano severo. Ele está em coma induzido no momento. Senti minhas pernas fraquejarem. O delegado me segurou pelo braço, guiando-me até uma cadeira próxima. Senhora, ele disse, sentando-se ao meu lado. Preciso fazer algumas perguntas. A senhora tinha conhecimento das atividades do seu marido? Olhei para ele confusa. Atividades? Ele é empresário do ramo de turismo. O delegado trocou um olhar com o médico antes de continuar. Senhora Juliana, encontramos cerca de 50 quilos de cocaína no carro do seu marido. Temos evidências de que ele é um dos líderes de uma rede de tráfico que opera entre Salvador e o interior da Bahia. O mundo ao meu redor pareceu desaparecer. As palavras do delegado ecoavam em minha mente, mas eu não conseguia processá-las completamente. Eduardo, meu Eduardo, um traficante. Isso é impossível, murmurei, mais para mim mesma do que para eles. Deve haver algum engano. O delegado suspirou. Infelizmente não há engano. Estamos investigando seu marido há meses. O acidente de hoje foi durante uma tentativa de fuga, após uma operação que realizamos. As próximas horas passaram como um borrão. Fui interrogada. Assinei papéis. Ouvi explicações médicas que mal conseguia compreender. Quando finalmente me permitiram ver Eduardo, fiquei paralisada à porta do quarto da UTI. Ali, deitado entre tubos e máquinas, estava o homem que eu amava, o homem que eu pensava conhecer. Aproximei-me lentamente, observando seu rosto pálido e imóvel. Como poderíamos ter chegado a esse ponto? Nos dias que se seguiram, minha vida virou um verdadeiro inferno. Repórteres acamparam na frente do nosso prédio. Vizinhos cochichavam quando eu passava. Na escola, fui chamada para uma reunião com a diretora, que gentilmente sugeriu que eu tirasse uma licença. O pior era Beatriz. Como explicar para uma criança de 8 anos que seu pai estava no hospital e que, ao mesmo tempo, era acusado de ser um criminoso? Optei por contar apenas sobre o acidente, prometendo a mim mesma que lidaria com o resto quando, e se, Eduardo acordasse. 2 semanas se passaram. Eu dividia meus dias entre o hospital, cuidar de Beatriz e tentar manter alguma aparência de normalidade. À noite, sozinha em nossa cama, eu alternava entre momentos de raiva intensa e tristeza profunda. Como ele pôde fazer isso conosco? Como pôde arriscar tudo, inclusive a segurança de nossa filha? Foi numa tarde de quarta-feira que recebi a ligação do hospital. Eduardo havia acordado do coma. Corri para lá, meu coração aos pulos. Quando entrei no quarto, nossos olhos se encontraram. Vi medo, vergonha e súplica em seu olhar. Ju, sua voz estava rouca. Me perdoa. Senti uma onda de emoções me invadir. Alívio por vê-lo acordado, raiva por tudo que ele havia feito, amor que, apesar de tudo, ainda sentia. Por que, Eduardo? Perguntei, as lágrimas finalmente caindo. Por que você fez isso com a gente? Ele fechou os olhos, lágrimas escorrendo por suas faces. Eu só queria dar uma vida melhor para vocês. No início, era só para complementar a renda. Mas então, as coisas saíram do controle. Escutei suas explicações, suas justificativas, seus pedidos de perdão. Parte de mim queria abraçá-lo, dizer que tudo ficaria bem. Outra parte queria gritar,
exigir que ele sentisse toda a dor e medo que eu estava sentindo. Quando ele terminou, ficamos em silêncio por longos minutos. Finalmente levantei-me. Eduardo, disse, minha voz firme apesar das lágrimas. Eu te amo. Sempre vou te amar. Mas não posso. Não posso continuar com isso. Beatriz e eu merecemos mais. Merecemos segurança, honestidade, uma vida sem medo. Seus olhos se arregalaram. Ju, por favor, não me deixe. Eu posso mudar, posso consertar isso. Balancei a cabeça, sentindo uma mistura de dor e determinação. Sinto muito, Eduardo, mas algumas coisas não podem ser consertadas tão facilmente. Vou cuidar de Beatriz e de mim mesma agora. Você precisa enfrentar as consequências de suas escolhas. Saí do quarto sentindo como se tivesse envelhecido anos em poucos minutos. Mas também senti uma força que não sabia que possuía. Ali, naquele corredor de hospital, tomei a decisão mais difícil da minha vida. Seguir em frente, sem Eduardo. O caminho seria árduo, eu sabia. Mas por Beatriz, por mim mesma, eu encontraria uma maneira de reconstruir nossa vida, mesmo que tijolo por tijolo. 6 meses se passaram desde aquela tarde no hospital. O verão escaldante de Salvador deu lugar a um outono mais ameno, mas o calor das emoções em meu peito não havia diminuído. Nesse período, minha vida virou de cabeça para baixo. Mudei-me com Beatriz para um pequeno apartamento no bairro da Pituba, longe das fofocas e olhares curiosos dos antigos vizinhos. Voltei a lecionar, agradecida pela rotina que me mantinha ocupada e pela paciência da diretora, que entendeu minha situação. Beatriz, minha pequena guerreira, enfrentava tudo com uma força que me surpreendia diariamente. Ela fazia perguntas difíceis, chorava à noite pela falta do pai, mas também sorria e brincava, lembrando-me que a vida continua. Eduardo, por sua vez, enfrentava um longo processo judicial. Seu advogado conseguiu que ele respondesse em liberdade, mediante o pagamento de uma fiança altíssima. A empresa de turismo, que descobrimos ser em grande parte uma fachada para suas atividades ilícitas, foi à falência. Eu mantinha Eduardo informado sobre Beatriz, permitindo visitas supervisionadas quinzenais. Era doloroso ver o homem que eu amei por tanto tempo reduzido a um estranho em nossa vida, mas eu sabia que era importante para nossa filha manter algum contato com o pai. Foi numa tarde de sábado, após uma dessas visitas, que Eduardo me pediu para conversar a sós. Beatriz tinha ido para a casa de uma amiguinha, e nós nos sentamos no pequeno terraço do meu novo apartamento. Ju, ele começou, sua voz trêmula. Esses meses longe de vocês foram um inferno. Eu sei que errei muito, mas estou mudando. Fazendo terapia, trabalhando honestamente. Olhei para ele, notando as olheiras profundas, o cabelo grisalho nas têmporas que não estava ali há alguns meses. Parte de mim ainda o amava, ainda ansiava por aquela vida que tínhamos antes. Mas a Juliana de agora era mais forte, mais cautelosa. Eduardo, respondi suavemente. Fico feliz que você esteja buscando ajuda. De verdade. Mas me dê uma chance. Ele interrompeu, seus olhos suplicantes. Por favor, Ju, pelo que tivemos, pela nossa família. Eu posso provar que mudei. Podemos recomeçar os 3 juntos. Senti meu coração apertar. Por um momento, permiti-me imaginar, voltar para nossa antiga vida, acordar com Eduardo ao meu lado, ver Beatriz crescer com ambos os pais presentes. Era uma imagem tentadora, quase irresistível, mas então me lembrei das noites em claro, da angústia, do medo constante. Lembrei-me da força que descobri em mim mesma nesses meses, da nova Juliana que estava emergindo das cinzas daquela vida destruída. Eduardo, falei, minha voz mais firme agora. Eu te perdoo. De verdade. Mas perdoar não significa esquecer ou voltar atrás. Você sempre será o pai da Beatriz e por isso sempre fará parte da nossa vida. Mas nós dois precisamos seguir caminhos separados. Vi a dor em seus olhos, a mesma dor que eu sentia, mas também vi compreensão. Ele assentiu lentamente, engolindo em seco. Eu entendo, ele murmurou. Só, posso te pedir uma coisa? O quê? Não feche completamente a porta. Não estou pedindo para voltarmos agora, nem amanhã. Só, me dê a chance de provar, com o tempo, que posso ser o homem que você e Beatriz merecem. Fiquei em silêncio por um momento, pensando. Finalmente respondi. Não posso prometer nada, Eduardo, mas prometo manter meu coração aberto. O que acontecerá no futuro,
Só o tempo dirá. Ele sorriu tristemente, e por um instante, vi o Eduardo por quem me apaixonei há tantos anos. Quando ele se foi, fiquei no terraço, observando o sol se pôr sobre a cidade que tanto amava. Eu não sabia o que o futuro reservava. Não sabia se um dia poderia confiar plenamente em Eduardo novamente. Mas naquele momento, senti uma paz que não experimentava há meses. Estava no controle da minha vida, tomando minhas próprias decisões. E isso, por si só, era uma vitória. À medida que as luzes da cidade começavam a piscar ao longe, fiz uma promessa silenciosa a mim mesma. Independentemente do que acontecesse, eu continuaria forte. Por mim e por Beatriz, enfrentaria qualquer desafio que viesse pela frente. A vida tinha me dado uma segunda chance, e eu estava determinada a aproveitá-la ao máximo. 3 meses se passaram desde aquela conversa no terraço. A vida seguia seu curso, e eu me esforçava para manter uma nova normalidade para Beatriz e para mim. As visitas de Eduardo continuavam, e eu notava pequenas mudanças nele. Estava mais presente, mais atencioso com Beatriz. Parecia genuinamente arrependido. Era uma tarde de sexta-feira, e eu estava corrigindo provas na sala de professores quando recebi uma ligação do advogado de Eduardo. Meu coração acelerou imediatamente. Senhora Juliana, a voz grave soou do outro lado da linha. Preciso que a senhora venha ao fórum imediatamente. Há novos desenvolvimentos no caso do seu marido. Confusa e apreensiva, pedi para uma colega ficar com minha turma e corri para o fórum. Ao chegar, encontrei não apenas o advogado, mas também o delegado Martins e Eduardo, que parecia pálido e abatido. O que está acontecendo? Perguntei, olhando de um rosto para o outro. O delegado Martins deu um passo à frente. Senhora Juliana, novas evidências vieram à tona. Descobrimos que seu marido não era o líder da operação de tráfico, como inicialmente pensávamos. Senti um misto de alívio e confusão. Mas, então quem? O verdadeiro líder, continuou o delegado, era o pai de Eduardo, Carlos Silva. A revelação me atingiu como um raio. Carlos, meu sogro, o empresário respeitado, o avô amoroso de Beatriz. Um traficante? Eduardo finalmente falou, sua voz embargada. Ju, eu descobri há alguns anos. Papai estava envolvido nisso há décadas. Quando descobri, ele me ameaçou. Disse que se eu não ajudasse, ele destruiria nossa família, prejudicaria você e Beatriz. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Eduardo. Eu não sabia o que fazer. Tentei proteger vocês. Pensei que poderia administrar a situação, mas tudo fugiu do controle. O advogado interveio. Com essa nova informação, e considerando a cooperação do Eduardo, há uma boa chance de reduzirmos significativamente sua sentença. Eu estava atordoada. Anos de mentiras, camadas sobre camadas de segredos, era demais para processar. Parte de mim queria gritar com Eduardo por não ter confiado em mim, por não termos enfrentado isso juntos. Outra parte entendia o medo, a pressão sob a qual ele esteve. E Carlos? Consegui perguntar. Preso esta manhã, respondeu o delegado Martins. Estamos desmantelando toda a rede. Eduardo tem sido fundamental para isso. Olhei para Eduardo, vendo-o sob uma nova luz. Não era o criminoso que eu tinha imaginado, mas também não era totalmente inocente. Era um homem que cometeu erros terríveis tentando proteger sua família. Ju, Eduardo se aproximou, hesitante. Eu sei que isso não muda o que fiz, as mentiras que contei, mas espero que você possa entender. Eu nunca quis machucar vocês. Tudo o que fiz foi tentando protegê-las. Fechei os olhos, sentindo uma avalanche de emoções. Raiva, tristeza, compaixão, confusão. Tudo se misturava em meu peito. Eu preciso de tempo, falei finalmente. Preciso processar tudo isso. Saí do fórum sentindo como se o mundo tivesse virado de cabeça para baixo novamente. As ruas de Salvador, tão familiares, pareciam estranhas e hostis. Caminhei sem rumo, minha mente um turbilhão. Acabei chegando à praia do Porto da Barra, onde Eduardo e eu nos conhecemos. Sentei-me na areia, observando o mar. As ondas vinham e iam, imutáveis, indiferentes ao drama humano que se desenrolava. Ali, com o sol se pondo no horizonte, eu me permiti chorar. Chorei por Eduardo, pelo tempo perdido, pela inocência que nunca recuperaríamos. Chorei por Beatriz, que teria que lidar com um legado familiar tão complicado. Chorei por mim mesma, pela Juliana, que acreditava ter uma vida perfeita e agora tinha que navegar por águas tão turbulentas. Mas enquanto as lágrimas secavam em meu rosto,
senti também uma determinação crescer. Esta revelação, por mais dolorosa que fosse, era uma chance de recomeçar com a verdade. Não sabia ainda o que isso significaria para meu relacionamento com Eduardo, mas sabia que precisávamos enfrentar isso juntos, pelo bem de Beatriz e por nós mesmos. Quando a primeira estrela apareceu no céu, levantei-me. Tinha decisões difíceis pela frente, conversas complicadas para ter, mas pela primeira vez em muito tempo, senti que estava pisando em terreno sólido. A verdade, por mais dura que fosse, era um alicerce muito mais forte do que as mentiras sobre as quais tínhamos construído nossa vida até então. Respirei fundo, sentindo o ar salgado do mar. Era hora de voltar para casa, de enfrentar o futuro, qualquer que fosse ele. Com passos firmes, deixei a praia, pronta para o próximo capítulo de nossa história. As semanas que se seguiram à revelação sobre Carlos foram intensas e emocionalmente exaustivas. Beatriz, com sua percepção aguçada, sabia que algo importante estava acontecendo, mesmo sem entender completamente o que era. Decidi que era hora de ser honesta com ela, dentro dos limites do que uma criança de 8 anos poderia compreender. Numa tarde de sábado, levei-a ao parque da cidade. Sentamos em um banco com vista para a Baía de Todos os Santos e comecei a conversa que mudaria nossas vidas para sempre. Beatriz, meu amor, comecei, segurando suas mãozinhas. Lembra como falamos que o papai tinha feito algumas coisas erradas e por isso estava longe? Ela assentiu, seus olhos grandes fixos em mim. Bem, descobrimos que o vovô Carlos também fez coisas erradas. Na verdade, ele fez coisas piores e forçou o papai a ajudá-lo. Expliquei da maneira mais simples possível, evitando detalhes sórdidos, mas sendo honesta sobre a gravidade da situação. Beatriz ouviu atentamente, fazendo perguntas ocasionais. "O papai vai voltar para casa agora?" Ela perguntou finalmente, com uma mistura de esperança e apreensão em sua voz. Respirei fundo. "Ainda não sabemos, querida. O papai precisa resolver algumas coisas primeiro. Mas o que eu quero que você saiba é que não importa o que aconteça, você é amada. Por mim, pelo seu pai e por muitas outras pessoas." Abracei-a forte, sentindo suas pequenas lágrimas molharem minha blusa. Naquele momento, prometi a mim mesma que, independentemente do que acontecesse com Eduardo e comigo, Beatriz sempre seria nossa prioridade. Nos dias seguintes, tive longas conversas com Eduardo. Decidimos que, por hora, manteríamos nossa separação, mas trabalharíamos juntos para reconstruir a confiança e criar um ambiente saudável para Beatriz. Eduardo concordou em continuar com a terapia e também sugeriu que fizéssemos terapia familiar. Aceitei, reconhecendo que todos precisávamos de ajuda para processar os eventos recentes. Meses se passaram. O julgamento de Carlos aconteceu, resultando em uma longa sentença de prisão. Eduardo, graças à sua cooperação e às novas evidências, recebeu uma pena reduzida, grande parte dela em regime aberto. Foi durante uma de nossas sessões de terapia familiar que a descoberta final ocorreu. O terapeuta nos pediu para compartilharmos um momento de nossa história que considerávamos fundamental. Eduardo começou a falar sobre a noite em que nos conhecemos, no Réveillon na praia do Porto da Barra. Mas então, ele parou, sua expressão mudando. "Na verdade", ele disse, sua voz trêmula, "há algo que nunca contei sobre aquela noite." Senti meu coração acelerar. O que mais poderia haver? "Ju, eu fui àquela festa amando do meu pai. Ele sabia que você era professora e queria que eu me aproximasse para possivelmente usar a escola como ponto de distribuição." O choque me atingiu como um soco. Nossa história de amor, o início de tudo, era baseado em uma mentira? Eduardo continuou, lágrimas nos olhos. "Mas então eu te conheci de verdade. Ouvi sua paixão pela educação, vi seu sorriso e me apaixonei, genuinamente. Decidi ali mesmo que não permitiria que meu pai usasse você ou a escola. Foi o início da minha resistência a ele." Fiquei em silêncio, processando a informação. Parte de mim queria gritar, sentindo-se traída mais uma vez. Mas outra parte via a beleza nessa confissão. O amor que nasceu apesar das intenções iniciais. A decisão de Eduardo de proteger-me desde o início. "Por que está contando isso agora?" Perguntei finalmente. "Porque prometi a mim mesmo que não haveria mais segredos entre nós. Nenhum. Se vamos reconstruir algo, tem que ser sobre uma base completamente honesta." Olhei para Beatriz,
que observava a cena com uma mistura de confusão e preocupação. Então, olhei de volta para Eduardo. Obrigada por sua honestidade, disse suavemente. É doloroso ouvir isso, mas aprecio a coragem de compartilhar. O terapeuta nos guiou através de uma discussão sobre confiança, perdão e recomeços. Ao final da sessão, senti como se um peso tivesse sido tirado de meus ombros. Não tínhamos todas as respostas, mas estávamos finalmente enfrentando a verdade juntos. Saímos da clínica, os três de mãos dadas. O sol se punha sobre Salvador, pintando o céu de rosa e laranja. Olhei para Eduardo e Beatriz, sentindo uma mistura de emoções, mágoa pelo passado, esperança pelo futuro e um amor profundo e complexo que havia sobrevivido a tempestades que eu jamais imaginei enfrentar. Não sabia exatamente o que o futuro nos reservava, mas pela primeira vez em muito tempo, senti que estávamos no caminho certo. Um caminho de honestidade, cura e, talvez, um novo começo. Um ano se passou desde aquela reveladora sessão de terapia. O tempo, como sempre, trouxe mudanças, curas e novos desafios. Nesta manhã de domingo, acordo cedo em nosso novo apartamento na Pituba. É menor que o antigo em Ondina, mas tem uma vista linda para o mar e, mais importante, está cheio de novas memórias, livres dos fantasmas do passado. Saio para a varanda, uma xícara de café quente nas mãos, e observo o sol nascendo sobre a Baía de Todos os Santos. Salvador acorda lentamente, os primeiros sons da cidade misturando-se com o barulho das ondas. Reflito sobre o caminho que percorremos. Não foi fácil. Houve dias em que pensei que não conseguiríamos superar tudo, que o peso das mentiras e traições seria grande demais. Mas também houve momentos de ternura, de compreensão profunda e de um amor que se provou mais forte do que eu imaginava. Eduardo e eu decidimos recomeçar, mas com os pés no chão. Ele cumpriu sua pena, continuou com a terapia e trabalhou incansavelmente para reconquistar não apenas minha confiança, mas também a de Beatriz. Hoje, ele trabalha em um projeto de reabilitação para ex-detentos, usando sua experiência para ajudar outros a reconstruírem suas vidas. Beatriz, minha pequena guerreira, surpreendeu-nos com sua resiliência. Aos 9 anos, ela entende mais do que gostaríamos, mas também demonstra uma compaixão e maturidade além de sua idade. Ver seu relacionamento com Eduardo se fortalecer novamente tem sido uma das maiores alegrias deste ano. Quanto a mim, redescobri minha paixão pelo ensino. As dificuldades que enfrentamos me tornaram uma professora mais empática, mais atenta às lutas silenciosas que meus alunos possam estar enfrentando. Comecei um projeto de leitura na escola, focado em histórias de superação e recomeços. Nosso relacionamento, Eduardo e eu, é diferente agora. Há uma profundidade que não existia antes, nascida das tempestades que enfrentamos juntos. Aprendemos a comunicar melhor, a ser honestos mesmo quando dói, a perdoar não apenas o outro, mas também a nós mesmos. O som de passos interrompe meus pensamentos. Beatriz aparece na varanda, ainda de pijama, seguida por Eduardo. "Bom dia, mamãe!" ela exclama, abraçando minha cintura. Eduardo se aproxima, depositando um beijo suave em minha testa. "No que está pensando?" ele pergunta, notando o meu olhar distante. Sorrio, olhando para os dois, em como a vida é imprevisível, em como às vezes precisamos nos perder para nos encontrar. Beatriz franze a testa, confusa com minha filosofia matinal. Eduardo, porém, entende perfeitamente. Seu olhar encontra o meu, cheio de compreensão e gratidão. "Que tal irmos à praia?" sugiro, quebrando o momento. "Podemos tomar café da manhã na barraca do seu João." Beatriz pula de alegria, correndo para se trocar. Eduardo e eu ficamos mais um momento na varanda, lado a lado, observando a cidade que foi palco de nossa história. "Ju", ele diz suavemente, "obrigado por não desistir. De nós, de mim." Pego sua mão, entrelaçando nossos dedos. "Obrigada por lutar para ser a melhor versão de si mesmo." Não é um final feliz de conto de fadas. É algo melhor. É real, com todas as suas imperfeições e belezas. É uma história de redenção, de segundas chances, de amor que persiste mesmo quando testado além dos limites. Enquanto nos preparamos para sair, olho mais uma vez para a cidade que amo. Salvador, com suas contradições, sua alegria, sua resiliência, parece refletir nossa própria jornada. Assim como esta cidade centenária se reinventa constantemente, mantendo sua essência, nós também encontramos uma maneira de nos reinventar
sem perder quem somos. O futuro ainda é incerto, mas agora o encaro com esperança e coragem, pois aprendi que, mesmo nas noites mais escuras, o sol sempre volta a nascer, e com ele traz a promessa de um novo dia, de novas possibilidades. Saímos do apartamento, os três juntos, prontos para mais um dia nessa jornada que chamamos de vida. E eu sei, no fundo do meu coração, que não importa o que o destino nos reserve, enfrentaremos juntos. Porque agora entendemos que o amor verdadeiro não é perfeito, é resiliente, é honesto, é capaz de superar as maiores adversidades. E assim, com o som das ondas ao fundo e o cheiro de maresia no ar, começamos mais um capítulo de nossa história. Uma história de amor, perdão e recomeços, emoldurada pela beleza eterna de Salvador.